Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate da Infinity TV, esse novo canal de comunicação, Circuito das Águas. Hoje, dia 29 de junho, pontualmente às 16 horas, ao vivo, com o convidado, o vereador Renato Giacchetto aqui, grande amigo, vereador. Lá dos nossos bastidores, a já famosa voz do além, a voz da consciência, Chicão, Carlos Alberto Salomão, e o novo integrante da equipe da Infinity TV, Rafael Petrini, mais conhecido como Marcelo Taz. Vai ser o nosso Marcelo Taz da Infinity TV. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Conversar um pouquinho sobre a atual legislatura, enfim, sobre Serra Negra em geral aí. Pois não. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade. Boa tarde aí ao Chicão, ao Rafael, você, Roger, e a todos os telespectadores aí que estão nos vendo aí por esse novo canal aí, uma opção nova na nossa cidade. Legal. Renato, para começar, gostaria que você contasse para a gente a sua trajetória profissional e política. Bom, eu venho de uma família de pessoas batalhadoras. Minha mãe dispensa comentários, tendo em vista que foi uma bandeirante entre outros qualificações assim de primeira grandeza em relação a ela, tendo em vista que uma mulher que era servente de escola passou a ser, através do seu estudo, através da sua força de vontade, secretária da educação no nosso município, e depois passou a ser vereadora, foi vice-prefeito do nosso município, e a gente, desde criança, espelhando-se nesse exemplo dentro do nosso lar, vimos que tínhamos que seguir a nossa história. E aí seguimos, cada qual dos filhos escolheu sua profissão. Eu, vendo minha mãe estudar, quis seguir o caminho que ela inicialmente trilhou e viemos aí. E hoje, graças a Deus, com a ajuda de Deus, chegamos aonde chegamos. Bacana. Antes de continuar aqui, eu queria passar o telefone 19 3842 1672, contato @infinitytv.com.br é o nosso e-mail. Mande sua pergunta para o nosso convidado ou através do Twitter também, @infinity_tv. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Renato. Boa tarde aos nossos web espectadores. Boa tarde também ao Rafael, que se encontra aqui nos bastidores. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Renato? A gente teve um contato aí durante a semana passada, essa semana, promessa feita, promessa cumprida, tá aí o Renatão sentado aí, e a gente tem uma particularidade, né, Renato? Muitas vezes, viu, Roger, na nossa adolescência, na nossa juventude, fomos até confundidos como irmãos, né? O pessoal até perguntava, lembra disso, Renato? Sim, só que eu quando nos comparava, eu sempre era o mais bonitinho, né, Chicão? Sem dúvida, você sempre foi o mais bonito. E então a gente tem uma amizade, né, longa data, estudamos junto no Lourenço Franco de Oliveira, a gente pôde acompanhar de perto aí a carreira do Renato, e um vereador atuante aí, a gente espera que o programa se desenrole aí da melhor maneira possível. Bom programa a todos, uma boa tarde. Dá uma cutucadinha no homem aí que sai coisa boa também, viu, Roger? Pode deixar. Você falou que o Renato é atuante, com certeza, você sabe, né, Renato, não preciso nem falar, admiro você como amigo até, né, enfim. Segunda-feira a gente teve a última sessão do semestre, né, Renato? Como é que você analisa os trabalhos da casa nesse período, nesses últimos 6 meses? Roger, nós estamos com uma Câmara com sangue novo, com pessoas com vontade de trabalhar. Eu, na minha posição, eu tenho que falar por mim. Cada qual ali faz sua política, e eu tenho todo dia feito indicações, feito meus requerimentos, feito meus projetos. Então eu vou do meu jeito, procurando os anseios da sociedade e vou tentando levar esses anseios à Câmara dos Vereadores, na qual eu tento traduzir esses anseios através ou de projetos, ou através de requerimentos, ou através de indicações, e sanar algumas coisas que, infelizmente, às vezes, podem não estar indo assim a contento, ou aqui ou colar, mas faço a minha parte no município. Então você não concorda com esse rótulo de algumas pessoas que falam que essa é a pior Câmara da história de Serra Negra? Olha, a pior Câmara sempre vai ser a última. Isso daí eu tenho como regra. Sempre será o pior prefeito é o que está em gestão,
ou a pior Câmara é a Câmara presente. Então isso sempre será levado a efeito. O Vitale até falou nisso. Mas isso é... Mas agora, como nós podemos como que eu posso me julgar como fazer parte de um grupo denominado, entre aspas, a pior Câmara, quando fizemos, em toda a história de Serra Negra, acho que não teve tantas indicações como nós fizemos. Só eu, esse ano, coloquei 12 projetos de leis. Indicações várias, 111 indicações só esse ano. Para você ter uma ideia, em 2008, ou seja, o último ano da legislatura, salvo engano, para que eu não corra risco, a Câmara toda fez 179 indicações. Eu, em 6 meses, fiz 111, sozinho. Então veja só como que é o grau de atuação. O vereador não estou desmerecendo cada um. Ele trouxe os dados, tudo, e realmente foi, em matéria de número de indicações, projetos de lei, foi a que teve mais atuação. Você não acha que se deve esse rótulo ao ano passado a Câmara ter vivido um período turbulento? Nas sessões, eu digo. A questão é o seguinte, nós não estávamos, na minha ótica, bem servidos com o presidente. A ideia dele de tentar ser um imperador mirim e fazer, infelizmente, que as pessoas se sujeitassem ao jeito dele ser, foi o que, na minha visão, deu uma manchada na Câmara, naquele momento político. Infelizmente, é essa visão que eu extraio desses 2 anos. Primeiro, quando foi o João Paulo Ferraresso, foi o presidente da Câmara dos Vereadores de Serra Negra. A gente vai falar sobre a ex-presidência, sobre a presidência. Mande sua pergunta aqui por telefone, por e-mail, por Twitter para o nosso vereador Renato Giacchetto. Renato, eu tive aqui na última sessão, né, da Câmara, que foi a última do semestre, e quando o empresário Marquezine usou por mais de uma vez a palavra da plateia. Primeiro, essa manifestação é permitida? Segundo, por que ele não foi interrompido pelo presidente da casa? Respondendo a primeira pergunta, não é permitido. Nenhum do povo pode se manifestar enquanto a sessão estiver em andamento. Quanto à não interrupção pelo presidente, compete a ele responder. Eu não sei as razões pelas quais ele deixou de se pronunciar naquele momento. Mas eu acho que até a manifestação do Edson Marquezine não foi tanto assim acima do bom senso. Eu acho que até foi de um bom nível, ele deu explicações, mas ele não tumultuou o momento ali, não. Mas você acha que isso não pode abrir precedente para qualquer um chegar lá e falar? Justamente, aí compete ao pulso forte do presidente comandar os trabalhos da casa. Ele, no entanto, foi eleito, ele está devidamente possado e ele que é a pessoa responsável para comandar os trabalhos da casa. Queria ouvir a opinião do Chicão sobre isso, que eu acho que você viu as notícias por aí, né, Chicão? E também, se possível, do Rafael Petrini. Na minha, podemos colocar assim, modesta ignorância, né, eu sei que isso não é permitido dentro do plenário da Câmara. Inclusive, na época que o João Deissante era vereador, ele me explicou, dizendo que no desempenho da função, né, o vereador tem poder de polícia, pode inclusive mandar prender, né, a pessoa que está ali perturbando a ordem dos trabalhos. Pelo que eu sei, foi um requerimento, alguma coisa nesse sentido, e ele se exaltou um pouco, levando inclusive até os seus funcionários, né? Isso se faz para fazer pressão, para intimidar os vereadores, que eu acredito, né? Os vereadores, como eleitos pelo povo, não vão se intimidar aí com esse tipo de coisa, né? E tomar cuidado, porque realmente o vereador, como eu disse, no desempenho da sua função, tem o poder de polícia. Os reais motivos, né, que levaram ele a fazer isso, eu não sei, mas aí, como o Renato falou, falta pulso do presidente. Aí o presidente é que tem que atuar, que tem que intervir de uma maneira, podemos colocar assim, de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, né, para que não ocorra algum desgaste ou alguma tragédia, podemos colocar assim, dentro do plenário da Câmara. Infelizmente, faltou pulso forte para o presidente da Câmara, isso que eu acredito. Ouvi a opinião do Rafael também? Nosso estreante, Rafael, aí. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu acredito que uma vez
que seja proibido esse tipo de manifestação devia ter sido coibido pelo presidente. Até porque esse tipo de atitude pode gerar um precedente, né? Então, de repente, numa próxima sessão ocorre algo semelhante, se o presidente for coibi-la, vai ficar parecendo que houve diferença no tratamento para as pessoas que estão ali, né? Uma pode, a outra não. Mas também acompanho a opinião em relação a que isso depende muito do pulso do presidente. Então, assim, acho que seria até interessante isso, a gente de alguma maneira questioná-lo mais para frente, para saber a opinião dele do que aconteceu ali naquele momento, que ele não tomou nenhuma atitude. Isso aí. Eu gostaria de complementar, claro, se me permitisse. A questão, eu acho o seguinte: há sabedoria tanto na ação como na omissão. Eu acho, estando ali, assistindo os trabalhos e participando ativamente, não vi que o munícipe Edson Marquezine excedeu na sua posição. Ele, no entanto, deixou transcorrer todas as falas, ele só interrompeu no último, ou interpelou o Paulo Valentim nos últimos instantes, quando estava prestes a ser votado o requerimento. Então, aquela situação, eu acho assim que, se houvesse até uma interrupção do presidente na fala dele, causaria até um outro dissabor naquele momento. Então, muito embora tenha que ter pulso ao decidir os trabalhos da casa, às vezes a gente faz, sim, a sabedoria com ação ou com omissão. Talvez pode ter sido que o prefeito tenha que o presidente tenha se posicionado nesse sentido, de não tentar causar um tumulto naquele momento. Eu acho que eu extraio isso daquele momento. O fato mais constrangedor, se é assim que posso chamar, foi o fato de ele chegar com os funcionários dele, ou seja, com os aliados, enfim, lotar a casa, e depois que foi votado o requerimento e tudo, a casa esvaziou-se novamente. Você não acha que falta um pouco mais de interesse da população em acompanhar os trabalhos da casa, Renato? Boa pergunta, Roger. Primeiro, não me senti coagido, não me senti constrangido com a presença dos funcionários. Pelo contrário, fiquei feliz. Feliz porque ali vi pessoas que estão trabalhando, estão comprando, pagando os seus impostos com um trabalho digno, através de uma empresa que está aí crescendo no nosso município, graças a Deus está gerando emprego. Não vi por esse lado. Agora você me deu uma deixa aqui. A Câmara está vazia. Então como que nós podemos ser classificados como a pior Câmara, se ninguém está nos assistindo? Eu acho que a questão é a seguinte, e isso eu já clamo a todos da população que que tenham que ir à nossa Câmara, porque essa Câmara não pertence a mim, ou aquele, ou acolá, pertence à nossa cidade. E os munícipes têm que participar ativamente do desenvolvimento da nossa cidade. Só através da participação ativa nós vamos ter uma outra ótica para tudo, para tudo. E para nós curarmos um machucado, nós temos que olhar para ele. Então, se de algum jeito alguma coisa não vai bem, por questões de foro íntimo, ou porque várias pessoas falam um hino e as demais pessoas não sabem sobre esse hino e acampam essa mesma voz, eu acho que elas têm que partir do pressuposto de ir em loco e lá ver como que cada vereador atua. Mesmo porque amanhã depois teremos uma outra eleição. E além daqueles que estão lá, outros terão que ser avaliados por esses munícipes para que possam dar continuidade ou não ao trabalho na Casa Legislativa. Renato, só para o pessoal entender um pouco, eu gostaria que você explicasse para o nosso espectador o que realmente acontece nesse caso do Marquezine, mesmo resumidamente, para quem não sabe. Bom, primeiramente, não seria eu que tenho que responder isso, porque existe o órgão competente, que é o Poder Executivo, o qual executa, fiscaliza a questão da sua ótica, se há algo irregular ou não. O Legislativo, ele fiscaliza também de uma forma geral, mas não um caso em específico, sim em casos em termos gerais. Então, não posso me ater em específico o que aconteceu com o Marquezine, mesmo porque desconheço qualquer ato do Executivo em relação a ele. Eu me ative ao que foi levado à Câmara dos Vereadores, ao requerimento, certo. Que teve um certo vereador
que tentou tirar vantagem dessa situação, tentando denegrir uma posição do prefeito, a qual eu sou contrário a esse posicionamento desse vereador, que tentou manchar o nome de uma pessoa que tem nome, tem brio, tem caráter e tem postura. Então isso eu não permito. Agora, nós temos que nos ater no que realmente a ida desses funcionários à casa, que não foi para nos fazer pressão, eu acho que foi justamente para eles verem, porque eu não me senti pressionado em momento algum. No entanto, após a fala do vereador João Paulo, fui à tribuna e falei diretamente às pessoas, aos funcionários, a respeito do meu ponto de vista, e como tal me senti confortável nessa situação. É que ultimamente tudo que envolve o nome Marquezine tem gerado uma grande repercussão, seja em conversa de rua, seja no plenário da Câmara. Como é que você vê esse atual surgimento desses novos caciques políticos, digamos assim? Não, realmente eu não olho por essa ótica. Primeiramente, é uma pessoa que tem todo o direito de tentar achar o seu lugar ao sol para manifestar a sua opinião na questão da cidade, na questão dos seus empreendimentos. Cada um é livre. Então eu não vejo como cacique, não olho ele como um cacique, olho como um cidadão comum, uma pessoa que também quer ter seu espaço. Agora tem que dar para merecer. Ele está demonstrando um trabalho aí, gerando emprego, trazendo rendimentos na cidade, pagando seus impostos. Então eu sou uma pessoa que é meu amigo de infância. Brincávamos juntos, eu e o Marquezine, estudamos juntos, fizemos educação física juntos, somos amigos, assim, apesar de eu não frequentar a casa dele, não frequentar a minha, mas é uma pessoa que tem todo o direito de se sair do jeito que ele quiser para a vida dele e fazer as opções que ele achar e julgar necessárias. Renato, da tribuna você falou, da tribuna e até agora, você falou em autopromoção de um certo vereador, que a gente sabe qual que é, do ex-presidente João Paulo Ferraresso. Sim, você esteve presente lá. Você consegue traçar um perfil desse vereador? Eu preferiria que ele fizesse isso, eu deixaria para o travesseiro dele fazer isso e que ele fizesse. Tá, eu já tenho muito problema para eu lidar da minha vida. Eu não vou ficar traçando o perfil de uma outra pessoa e só peço a Deus que abençoe a vida dele, só isso. Então vamos mudar um pouco a pergunta. Como é que você analisa a ex-presidência, a gestão que ele fez nos 2 anos anteriores? Ele fez... Eu acho que era aquela questão, ao elegê-lo como presidente, nós não sabíamos quem era o João Paulo Ferraresso. Eu não sabia. E acho que os demais depois... E aí no andar da carruagem vimos que ele conseguiu, através do jeito dele, brigar com 8 vereadores. Então aí, se num universo de 9 vereadores, um briga com 8, alguma coisa está errado. Agora, o que é esse errado, cabe a ele a explicar individualmente o que ele fez. Agora eu não vou ficar aqui falando da pessoa dele. Agora, como presidente, uma outra coisa. Eu muito assim, nunca me senti à vontade com o jeito dele trabalhar. Ele manifestava um jeito e tinha que ser daquele jeito. Eu não ouvia nenhum dos vereadores, não conversava com os vereadores, não tinha aquele tato político, aquele feeling necessário a um homem público de ouvir. Infelizmente, o dom da audição a demais vozes, ele não teve. Mas ele também... Não posso reclamar que foi um menino que refez algumas dependências da Câmara dos Vereadores, foi uma pessoa que ajeitou uma coisa que não estava tão bonita, ele deixou bonita. Eram necessárias? Porque a gente teve vereadores aqui que falaram que eram desnecessárias. Na minha opinião, não deveria ser feito lá. Nós deveríamos ter o nosso prédio, o nosso espaço, a nossa independência. Então eu acho que aquilo não deveria ser despejado dinheiro num próprio público municipal que não foi destinado para aquele fim. Nós temos que ter o nosso prédio, a nossa localização. Falar, ali é a casa dos vereadores,
Ali é a casa das pessoas que vão trabalhar em prol da cidade. Então, esse dinheiro que foi gasto ali, ao meu ver, não precisava. Poderia ser feito justamente num prédio próprio da Câmara dos Vereadores. Aliás, essa opinião é unânime de todos os vereadores aqui que eu conversei até agora, que a Câmara deveria ter um prédio próprio. O que é atravanco? O que está atrapalhando isso daí? Do que depende? Aí o que acontece? Se você tem que prever de um ano para fazer no outro ano. Depende do manejo do presidente em focar esse objetivo, porque isso compete ao presidente essa destinação. Então, não teve na gestão, entre aspas, os 2 anos do João Paulo, e por hora, não sei ainda até o final do ano, qual vai ser a ótica adotada pelo atual presidente. Quero mandar sua pergunta aqui para o vereador Renato Giacchetto, telefone 1938421632, ou através do e-mail contato@infinitytv.com.br, ou através do Twitter aqui que eu controlo, @infinity_tv. Chicão, Rafael, queria também saber a opinião de vocês, se tem alguma pergunta para o Renato, aproveitem. A questão do prédio da Câmara é uma briga antiga, desde que se perdeu a Câmara Municipal ali na esquina da rua 7 de Setembro, acho que na Praça Barão do Rio Branco ficou realmente uma lacuna. Eu acho que, se eu não me engano, foi na segunda gestão do Sinésio Beguini que a Câmara foi lá para o Centro de Convenções. Era para ser provisório, né? Não era para ser definitivo aquilo, mas acabou ficando, né? E é um problema crônico. Eu acho que o prefeito Paulinho Stachetti, na época, tentou resolver lá fazendo o bolo de noiva, né? Lá o Palácio Primavera, e depois houve uma intervenção aí do Ministério Público dizendo que talvez houvesse desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Então eu acho que o problema é crônico. E como o Renato falou, e o Roger falou também, todos os vereadores que vieram aqui na Infinity TV de Serra Negra falaram a mesma coisa, que a Câmara precisa sair do Centro de Convenções. Gostaria apenas de... O Renato falou que falta planejamento, talvez, do presidente, da vontade do presidente em fazer esse projeto. Com a verba, que eu me lembro, na época que eu fiquei na prefeitura, da legislatura, era mais de R$1 milhão. Com a verba, eu não sei qual hoje é a verba da legislatura, daria para fazer um prédio, Renato? Daria para comprar esse imóvel? Bom, adequar o imóvel, não sei. Corrigindo ao seu posicionamento, eu não estou falando que o presidente não quer, ou que está faltando vontade a ele. Eu estou falando que eu não sei a ótica dele. Não sei se ele tem essa intenção ou não tem essa intenção. Na minha visão, eu acho que todo presidente poderia marcar, seria o sonho de todo presidente marcar a sua administração com a construção de uma casa própria. Então, seria um sonho realizado e estaria perpetuado na história esse feito. Então, a questão dele fazer ou não, compete a ele. Agora, se com planejamento nós teríamos condições ou não, nós teríamos que ver a questão do orçamento e o sonho, o tamanho que seria. Que tamanho que seria essa casa, como seria essa casa, a localização dessa casa, o terreno. Sabemos que os terrenos nas vias centrais são caros. Então, hoje, para você trazer um prédio que não seja usado pela população, que a população não vá até o local por estar distante do centro, também se torna inviável. Nós temos que ter um local onde a população se sentisse à vontade em frequentar essa casa e lá levar suas indagações, seus anseios do seu bairro. Então, se isso não tem por hora, continuamos lá no Centro de Convenções, que ainda supre essas necessidades básicas para o momento. Rafael, tem alguma pergunta? Quer deixar mais para frente? Eu gostaria de saber, do Renato, se em algum momento, numa conversa informal entre os vereadores, chegou a ser falado desse assunto, se chegaram a algum consenso, ou chegou pelo menos a ser ventilada a possibilidade dessa construção. Sim, quando começou a fazer a reforma nos 2 primeiros anos, quando o João Paulo é o presidente, sim, nós falamos que era um exagero o dinheiro que estava sendo gasto na casa e que aquilo não era necessário, quando poderíamos focar
no imóvel próprio. Renato, você considera que a atual presidência está fazendo um bom trabalho? Eu não tenho que reclamar da atual presidência. Eu acho que ele também estamos em 6 meses ainda, nós temos mais 1 ano e meio pela frente. Por hora, ele está conduzindo bem os trabalhos, tá um menino jovem, é um menino atuante, tem todo um fôlego pela frente para tentar aí abrilhantar aí esse legislativo, mas depende única e exclusivamente dele. Renato, você é o líder do governo, então fica redundante eu perguntar para você se o atual executivo está fazendo um bom trabalho. Portanto, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Pois não. Tá? Onde você acha que Serra Negra evoluiu em relação à última administração? Sem contar a questão da educação que a gente estava conversando nos bastidores, já que a gente sabe que isso melhorou realmente, a questão da merenda, a questão do material didático, e esse argumento também já foi defendido aqui pelos outros vereadores da situação, o Danilo e o Paulinho Valentim. Olha, eu amo minha cidade, sou suspeito e sempre que eu olhei para ela, eu olhei com bons olhos, seja na administração anterior e como nessa. Então, na outra eu não era vereador, então eu não era um para-raio. Hoje, como vereador, eu sou um para-raio. Ou seja, todas as indagações, todos os anseios da população chegam aos meus ouvidos. Antes não chegavam. Então eu não tenho um parâmetro para pegar assim e falar assim, com critérios justos. A administração anterior agiu assim, portanto era pior. Ou a atual administração agiu assim, portanto é melhor. Então, em termos comparativos, eu não tenho nada a responder. Por quê? Porque eu não vou falar da gestão anterior, mesmo porque eu não era o para-raio e não via a administração com a ótica que eu vejo hoje. Mas eu posso falar sim, que a administração hoje está trabalhando bastante. Vejo aí que nós estamos com um prefeito atuante, um prefeito que ama a cidade principalmente, e você vê para a cidade hoje as reformas das escolas, você vê aí o transporte público, você vê os eventos. Nós vamos ter agora aqui um calendário no mês de julho aí com centenas e centenas de apresentações no nosso município. Graças a Deus estamos sendo agraciados agora com o inverno que está trazendo turistas na nossa cidade. Muito embora eu tenha um foco na minha posição como vereador, que eu acho que nós temos que explorar as propriedades medicinais de nossas águas. Esse é o foco para mim. No entanto, inclusive, eu elaborei um projeto autorizativo, a questão de cuidarmos de nossas nascentes. A partir do momento que nós soubermos as propriedades medicinais de nossas águas, que nós já sabemos para que elas servem, mas divulgá-las de forma correta, numa mídia de grande alcance, Serra Negra vai mudar o seu foco. E vamos ter visitantes, turistas, de janeiro a janeiro. Na sua resposta agora, você abriu um leque para 2 questões aqui que nem estava na pauta, mas eu vou aproveitar para perguntar para você. Em relação ao transporte público, que você tocou no assunto, nenhuma empresa agora se apresentou para concorrer à licitação do transporte público com a Metrópolis, por exemplo, pois a gente sabe que a quilometragem é mais cara, é acima do mercado o preço que se paga pela quilometragem, né? Então, essa questão da administração, da licitação, tem que passar por processo de pessoas e empresas se habilitarem. Desse processo específico e das habilitações das pessoas, não tenho conhecimento. Mas porque cabe ao Poder Executivo fiscalizar isso e a responsabilidade por esses atos. E ainda está regido sob contrato agora me fugiu a palavra, de emergência? Sim. Você falou agora da propriedade medicinal das águas, tudo, que a gente sabe que há tempos Serra Negra é conhecida como cidade da saúde pela qualidade das águas, já foi conhecida cidade do couro, cidade do comércio, céu aberto, enfim. Já foram dados vários rótulos, né, pra gente. Na sua opinião, qual que é a atual vocação turística de Serra Negra? Comercial e o café. Lógico que é o turismo, é a bola da vez. E sempre foi. Mas eu acho o seguinte, Roger, que nós temos que... Hoje, por exemplo, nós estamos em junho. De junho a agosto, tudo vai estar... De junho até julho, tudo vai estar uma maravilha em Serra Negra. A partir da primeira semana de agosto, nós vamos lembrar novamente que nós precisamos reestruturar a nossa cidade. Questão de geração de empregos, reformular ideias, atitudes para que possamos, de uma forma coerente, alavancar o nosso turismo.
E a coisa mais fácil que nós temos, e está aí, e Deus nos deu com um presente ímpar, essa água. Estamos em cima do aquífero Guarani. Esse aquífero é o maior reservatório de água doce do mundo. Nós temos água em abundância. Então nós temos que explorar isso, essas águas medicinais, as propriedades medicinais. As águas nossas fazem bem para o estômago, bexiga, para a pele, intestino, para tudo. Nós temos que explorar essas propriedades medicinais. E é isso que eu sempre levo na Câmara dos Vereadores. Enquanto nós não deixarmos, quando deixarmos de lado, explorar esse filé e esse presente que Deus nos deu, nós vamos continuar somente como um shopping céu aberto. E esse pensamento já está sendo trabalhado? Porque a gente vê que tem muita fonte abandonada. Não, no entanto, eu fiz requerimentos nesse sentido, e esse projeto autorizativo de cuidar das nascentes é, ao meu ver, um pontapé inicial. E aí eu gostaria, sim, de me unir com os demais proprietários de fontes na nossa cidade e alavancarmos um plano de estratégia de divulgação dessas propriedades e até colocarmos em pontos de estratégia da nossa cidade esse comunicado onde fala, a água tal faz bem para tal, a fonte tal contém água desse tipo, a água mais radioativa no hemisfério sul encontra a Serra Negra. Então fazemos essa divulgação, porque agora parece que a pessoa só vê a blusa aqui, vê o casaco ali, mas esquece da água, que é um produto do ano inteiro. Exatamente. Questão de eventos agora, você falou do festival de inverno, que está bem diversificado, mas você não acha que se concentra muito só no inverno também esse festival? Você não acha que Serra Negra merecia uma programação anual de eventos de renome, por exemplo? Eu acho que nós teríamos que ter mais divulgações assim, mais planejamento para baixa temporada, seria agosto a novembro. Eu focaria mais nesse período e também deixaria movimentos para esse inverno aqui, justamente para captarmos esse turista. Mas eu aproveitaria esse turista de agora para divulgar o evento nessa baixa temporada, que seria de agosto a novembro. Porque então já estaria. A gente já tem gente que visita a Serra Negra de final de semana. Mas eu já estaria com um roteiro em minhas mãos, previamente designado e elaborado para que possamos nessa baixa temporada já trazer esse que já está frequentando por estar frio, um evento, por exemplo, em setembro, outubro e novembro. Então eu rechearia e aproveitaria o público que nós temos, divulgaria esses eventos nessa baixa temporada e com isso comércios e hotéis sairiam ganhando. Legal. Renato, falando um pouco de bastidores, política, talvez seja um pouco cedo para falar nisso, mas a gente teve alguns convidados que falaram que já começaram as articulações, enfim. Na sua opinião, já começaram essas articulações? E analisando a administração até esse momento, você acha que o grupo está satisfeito e pretende concorrer à reeleição com as mesmas cabeças? Bom, primeiro é direito nato do prefeito seguir a empreitada. Isso compete a ele. Aí, no segundo plano, se ele não quiser por questões particulares dele, aí abre-se a oportunidade aos membros do grupo. Mas primeiro compete a ele. Isso ninguém pode tirar a vontade ou mudar a vontade do Poder Executivo que atualmente está sendo conduzido pelo BIMBO. Eu acho que o Rafael tem uma pergunta nesse sentido, né, Rafael? Sim. A minha pergunta seria se o Renato aceitaria um convite do grupo atual dele político para uma possível candidatura ano que vem já à prefeitura mesmo, como prefeito. Bom, você disse bem, se o grupo me escolhesse como candidato a prefeito, com certeza eu aceitaria sim. É um sonho, tenho essa pretensão em minha vida, aceitaria de bom agrado, mas eu teria que ter um grupo, porque ser coronel sem exército, você não vai a lugar nenhum. Chicão, tem alguma pergunta para o vereador? Não, eu acredito que o Renato está sendo, como se diz, político ao extremo, né? Tomando cuidado com as palavras.
e externou essa vontade em ser prefeito de Serra Negra, e isso não esconde de ninguém. Qual seria o caminho, Renato? Você acha que agora é cedo, como você falou, a vez é do Poder Executivo ainda, né? Tem o direito a essa reeleição, mas se fosse para você articular isso, como que você poderia, como você falou, com seus projetos da água, dos eventos, né, na baixa temporada, o que mais nos bastidores políticos você poderia, para viabilizar essa sua candidatura? Bom, então, vamos entrar no mundo hipotético de que eu estaria com um grupo e esse grupo estivesse me apoiando e o atual prefeito, não quisesse mais. Primeiramente, ele ia consultar todo o grupo e ver os anseios desses membros para traçar um plano estratégico para a nossa cidade. Muito embora eu já tenha o meu. Já tenha, assim, como vereador, como uma antena, o que a cidade precisa. Acho que nós temos muito a oferecer, com pouco a gastar. Nós, graças a Deus, Serra Negra é uma cidade bonita por natureza, uma cidade assim que Deus realmente contemplou nós como uma joia na mantiqueira. Eu acho que Serra Negra é a cidade fantástica para se morar. Quando eu estudava para juiz, fazia cursinho para juiz, por não ter dinheiro para Serra Negra, eu fiquei 3 meses sem ver a Serra Negra. Quando eu subi a serra de Amparo para Serra Negra, passei a fonte, passei o cotovelo, passei a fonte, quando eu comecei a descer ali o parque turístico, veio as lágrimas nos meus olhos, porque eu amo essa cidade. Então é uma cidade que, assim, é fácil porque ela é bonita por natureza. Você pode perguntar para qualquer turista que frequente a região aqui, das cidades vizinhas, qual é a cidade mais bonita, qual é a cidade que acolhe melhor. Nós temos um povo maravilhoso, nós temos pessoas maravilhosas, nós temos um comércio rico, nós temos hotéis à altura, nós temos belezas exuberantes, naturais. Então é fácil, ao meu ver, com a vontade e união de pensamentos de um grupo, conseguir isso. Conseguir fazer uma boa administração. Conseguir externar um plano baseado em ideias várias, num plano para a Serra Negra, que a Serra Negra prospere e vá além do que já está. Bacana. Ainda nesse âmbito político, Renato, é sabido que alguns secretários são pessoas de confiança do Jesus Chedi, né? E foram indicados por ele. Como é que você observa a participação dele no governo, mesmo sabendo que ele não possui nenhum cargo efetivo dentro da prefeitura? Eu vejo que aí é a questão do prefeito. O prefeito que escolhe as pessoas com as quais quer trabalhar. Aí eu já não posso chegar assim a criticar se ele está no caminho certo ou está no caminho errado. Se ele acerta, ele vai levar os louros. Se ele errar, ele vai levar a vaia. Compete ao prefeito, que digo e repito, ao meu ver, ele, pessoa bem, está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Considero muito, acho uma pessoa que assim, dificilmente alguém apontaria o dedo para ele para falar que essa pessoa praticou algo que é imoral ou ilegal. O tempo está quase acabando aqui. Quero abrir para vocês aí, se tiver mais alguma pergunta, Chicão, antes de eu emendar na última. Não, Roger, da minha parte está encerrado. Eu acho que o Renato, como eu falei, está usando muito bem esse espaço. Eu apenas dou a dica, né, para os demais vereadores, para as demais pessoas que queiram participar do programa Opinião em Debate. Prova disso, né, Renato? Aí, a gente não morde ninguém, estamos aqui, né, com as portas abertas. E volto a dizer, o Renato está usando muito bem o espaço, está usando da maneira coerente, da maneira correta. Então, meus parabéns ao Roger pela belíssima entrevista e uma boa tarde a todos. Obrigado, Chicão. Rafael? Eu acredito que uma das grandes virtudes do Renato aqui que ele está mostrando para a gente é a sinceridade, ao falar que sim, que existe um sonho de ser prefeito um dia de Serra Negra, porque às vezes a gente ouve de algumas pessoas que a gente sabe que tem essa vontade, mas que quando tem a oportunidade de expressar sua vontade, seus projetos, você acaba deixando de falar. Eu acho importante ele mostrar essa vontade, porque isso não agride ninguém, não ofende ninguém, e acredito que isso ajuda também a trabalhar o futuro, né? Ele poder ouvir pessoas, ouvir ideias e de repente formar um projeto completo para quando a hora dele chegar. Eu fico contente e acho também que ele aproveitou muito bem o espaço aqui com a gente. Muito obrigado. Bacana.
Para a gente encerrar, Renato, é uma pergunta de prática que eu faço até mesmo porque a gente é um novo meio de comunicação aqui de Serra Negra. Como é que você observa esses atuais meios de comunicação aqui na cidade? Roger, como eu disse a você, eu acho que o mercado está para todos. Vai sobreviver aquele que tem o feeling e conseguir captar a sua própria subsistência através dos recursos, desde que eles sejam limpos. Uhum. Jogue-se limpo, dê oportunidade de todo mundo ser democrático aqui dentro. Então eu acho que vocês estão no norte certo. Eu conheço o Chicão, como disse no começo, desde a infância, conheço o caráter dele. O pai dele é uma pessoa assim que é amigo do meu pai. Eu cresci junto com o Chicão, já almocei na casa do Chicão, já briguei, já brinquei com o Chicão. Então é uma pessoa do bem, é uma pessoa que, se eu falar com ele é assim, vai ser assim. Se eu falar é assado, é assado. Então eu acho que nós temos também que resgatar na nossa cidade, em termos éticos, fazer o sim valer sim e o não valer não. A partir do momento que você der a palavra para essa pessoa, cumpra com o que você quer. Então, a tônica de tudo isso, para nós finalizarmos isso aqui, eu acho que vocês, falando assim, eu vou ser correto no que eu vou fazer, vocês vão longe. Então, eu só sei que nós estamos com pessoas de bem. Você é uma pessoa de bem, o Chicão é uma pessoa de bem, o Rafael é uma pessoa de bem. Chamo vocês dois de sobrinhos, porque vocês andam com meu sobrinho, o qual eu amo de paixão, é um menino que eu tenho maior consideração, amo de paixão minha família toda. E é o nosso parceiro, né? Então, também aqui. Então eu só acho que se a árvore é de frutos bons, não tem como um projeto dessa árvore ser uma coisa ruim. Legal. Renato, agradeço as palavras, agradeço a presença. Pode contar comigo em outra oportunidade. Para você aqui, eu ia chamar de senhor, mas acho que não precisa ter as regalias, obrigado. Né, tio? Espaço está aberto aqui sempre que o senhor quiser vir, você quiser vir, enfim. E falar que também o espaço está aberto para os demais vereadores, aqueles que não vierem por medo de a gente ser, sei lá, talvez político, talvez ser um instrumento da oposição. A gente ouve muita coisa por aí que não condiz e é uma pena. Roger, a você, ao Rafael, ao Chicão, só tenho a agradecer que me deixaram bem à vontade. Foi assim perguntas nada estudada antes, foi assim a pronta entrega, ou seja, vi a pizza no momento. Claro. Mas eu tenho que agradecer que nós fomos assim, fui muito bem recebido. Fiquei muito assim, muito à vontade no ambiente. Uhum. E que Deus prospere o seu lar aqui e que esse negócio aqui avance cada dia mais. Se Deus quiser. E todos serão bem recebidos, tenho a certeza, porque aqui tem profissionais trabalhando, não é gente querendo fazer barulho à toa. Enfim, o programa Opinião em Debate volta amanhã, a partir das 16 horas, amanhã com o programa gravado, uma entrevista sensacional com o Milton Dallari, bem bacana, bem proveitosa mesmo. E sexta-feira, o prefeito Justino de Amparo vai estar aqui, de Lindóia, vai estar aqui conversando com a gente. O programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas, na Infinity TV. Obrigado.